Bom dia a todos. Bom dia a todos. Não estive 40 anos a afiar o meu machado, mas tive 40 anos praticamente num lugar de invisibilidade, como ainda agora a Bruna falou. Um lugar que não foi sempre muito confortável para mim, porque quem escreve quer ser lido. E foram 40 anos de muita leitura, de preparação e de uma herança que nem sempre me tornou o caminho fácil, não é? Porque quando se nasce numa casa sem livros, o caminho não é fácil, mas quando se nasce numa casa com muitos livros, o caminho também pode não ser fácil. Mas esse caminho deu bons frutos, não é? Porque realmente este ano, depois de trabalhar durante muito tempo como crítica literária, consegui, por fim, publicar As Duas Amigas pela Sibila e estou muito contente. Por isso valeu a pena afiar o machado. Eu, assim, com alguma malícia, lembrei-me daquela velha máxima que diz que os maus escritores normalmente são críticos literários. Tu eras crítica literária. Porquê é que nós devemos confiar que és uma boa escritora? Conta-nos. Eu, antes de ser crítica literária, era poeta, não é? Sempre escrevi poesia, por isso acho que pode ser uma prova aos meus leitores de que talvez valha a pena ler alguma prosa minha, não é? E vais apresentar aqui o livro. Vou apresentar hoje às 7, As Duas Amigas, e nunca consegui, tem muita piada, porque embora tenha escrito toda a vida poesia, só publiquei um único poema, não é? E nunca pensei estrear-me como romancista antes de me estrear como poeta, não é? Depois de me ter estreado como poeta. Mas correu assim tão mal a publicação desse poema? Não, correu muito bem, gravei-o contigo. É verdade. Eu devia saber. Correu muito bem. Olha, e tu preparaste uma apresentação ou continuas a fazer perguntas parvas? Não. Eu tenho um texto que vou ler. É um texto que realmente começa também com alegria, como ao José Luís Peixoto. Até pensei, bem, não vou começar com alegria porque parece mal, mas realmente é uma alegria estar aqui e à tua direita e numa mesa com escritores maravilhosos. Jovens. Exatamente. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui nas Correntes de Escritas. É a segunda vez que cá estou, mas a primeira a ter a honra de partilhar mesa com grandes escritores. A primeira vez que cá estive foi em 2019 e participei com um poema que escrevi em torno da temática dos 7 pecados mortais. O pecado que me tocou na altura foi a inveja. Hoje estreio-me na qualidade de romancista. Mais tarde, às 19, será o lançamento do meu primeiro romance, As Duas Amigas, publicado pela Sibila, e eu não podia estar mais contente. A Póvoa e Vila do Conde foram sempre lugares especiais para mim. O Mar da Praia do Turismo deve ter sido o primeiro que conheci, porque a minha família materna tinha casa na Avenida Bento de Freitas e eu vinha muito aos fins de semana e nas férias para cá. Ficava entregue ao cuidar de 2 tias-avós solteiras e sem filhos, que aqui viviam o ano inteiro. Essa casa, da qual guardo tantas recordações, foi entretanto vendida e em pouco tempo será convertida no Museu Sónia e Robert Delaunay, que durante a Primeira Guerra Mundial viveram lá mais ou menos por 2 anos. Também era aqui na Póvoa, onde o meu avô paterno, o Pedro Homem de Melo, se encontrava com o seu muito amigo José Régio. Guardo muita correspondência dos dois e por isso sei que davam longos passeios pela Marginal e paravam durante as tardes no Diana Bar ou no Café O Mestre. Muitas das cartas que guardo, que chegaram a Cabanas ou Oliveira Monteiro, onde vivi, eram escritas a partir destes lugares que os dois tanto gostavam. Eu cresci com essas correspondências, com cartas trocadas com o José Régio, mas também com tantas outras, com o Oscar Lopes, o Rubaná, a Natália Correia, a Sofia de Melbreiner, o João Gaspar Simões, o Júlio Dantas, os pintores Carlos Carneiro, António Sampaio e Júlio Rezende. À parte destas correspondências e de todo o espólio que ainda hoje conservo, cresci com a sua biblioteca. Era uma biblioteca com pouca prosa. Tinha os romances do meu bisavô Toy, muitos jornais da soberania do povo, um jornal fundado por ele, mas o resto era maioritariamente poesia. Por isso, acredito que eu desde pequena me tenha sentido sempre tão atraída pelos poemas.
Essa biblioteca foi, no fundo, a minha certidão de nascimento, o meu território primeiro. Muitos desses livros estão assinados. Sempre olhei para esse legado com assombro. Para mim, aqueles eram os grandes. Garcia Lorca e Baudelaire provavelmente eram os poetas favoritos do meu avô. Mas grande, grande para mim era ele. Aquele avô poeta de quem toda a gente me contava histórias, o poeta culto e sabedor, o homem gentil e sempre bem vestido e perfumado, de voz pausada e abaritonada, o apaixonado pelo folclore e pela etnografia, o professor de português, francês e história que dava aulas a fumar e ao ar livre em dias de sol, o apresentador comunicativo dos programas que aos domingos à tarde aparecia nos ecrãs de tantos portugueses a seguir ao programa do Vitorino Mésio, a única pessoa no Porto que entrava nos elétricos pela porta da frente para cumprimentar o motorista, o cavalheiro que beijava a mão a todas as senhoras, que declamava Rimbaud na rotunda da Boa Vista aos engraxadores de sapatos, o desportista focado que nadava todas as manhãs entre Foz e Matosinhos, quer estivesse frio ou calor. Claro que a época em que ele viveu era outra. Era o tempo em que os poetas se encontravam nos cafés, em que trocavam ideias, em que todos frequentavam as casas uns dos outros, independentemente da cor dos partidos que vestiam. Eu, além de ter tido toda a vida muita pena de não o ter conhecido, tenho pena de nunca ter vivido no Porto um tempo de comunhão com outros poetas e escritores como ele viveu. Daí estar a dar tanto valor a estar aqui neste festival maravilhoso. O meu avô morreu quando eu tinha 1 ano, adormecia-me a declamar os seus poemas. Talvez de todos os seus versos, se eu tivesse de escolher um só verso seu, escolheria este. Quis escrever sozinho a minha lei, quis para mim um novo mar sem fundo. Agora que sou grande, ainda quero ser grande como ele. Mesmo que nunca venha a ser tão grande como ele, ainda quero para mim esse mar sem fundo. Eu também quis e quero continuar a escrever sozinha a minha lei. Os meus poemas e romances são a minha lei. As críticas que escrevi para o Sol e para o I também foram, em dado momento, a minha lei. Por ter herdado uma biblioteca onde nas estantes nomes como António Boto, Agostinho de Campos, Alberto Oliveira, Alberto Serpa ou Gomes de Ferreira me diziam, desde pequena, muitíssimo mais do que o Clube das Chaves, os 5 ou uma aventura, também nas minhas críticas me debrucei sempre por escolhas menos óbvias, com menos palco e visibilidade, tanto de autores conhecidos, poetas mais antigos como contemporâneos. Sempre me interessou o mais escondido, o mais sombrio, a história mais marginal. Interessam-me aqueles momentos irremediavelmente perdidos para sempre. O enigmático, o obscuro, a sensação do incontornável, a espera daquilo que certamente poderá nunca me chegar às mãos. Talvez tenha sentido sempre muito mais próxima do caótico e do que me confunde do que das certezas absolutas. Talvez me continuem a confundir mais as certezas absolutas. O Luís Osório, no seu programa O Postal do Dia na Antena 1, dizia que Álvaro Laborinho Lúcio era um espírito livre que nos fazia baralhar convenções. Gosto muito desta definição. Aliás, esta própria pergunta, que é lançada à nossa mesa, foi concebida certamente para desalojar certezas e paradoxos. A mim, tirou-me de alguma maneira o tapete debaixo dos pés, desnorteou-me. Mas eu gosto dessa sensação. Muitas das minhas personagens também se sentem, vezes sem conta, desnorteadas. À deriva, mas nenhuma procura ser a detentora da verdade. Se bem que, à sua maneira, todas são dotadas de um pensamento crítico aguçado e procuram constantemente um sentido de justiça, a busca pela igualdade, um lugar onde encaixar as suas emoções mais secretas, um lugar dentro delas onde possam organizar os seus sentimentos, dúvidas, arrependimentos e os seus desejos, um lugar onde possam a cada etapa reinventar-se, resistir. Não há nenhuma que esteja livre de correr riscos e são muitos os riscos. No meu próximo romance, O Livreiro de Lisboa, Fiamma, a narradora é uma mulher bastante obsessiva com a sua escrita, o seu percurso, o seu trabalho, os seus próprios preconceitos, as suas relações, a maternidade, o seu futuro. O rumo que a vida dela tomou não foi, de maneira nenhuma, o que ela esperava. Esta pergunta, agora que és grande, queres ainda ser o quê? É uma questão à qual ela própria se propõe inconscientemente desde o início até ao fim da história. E eu acredito que é uma pergunta fundamental que a partir de agora não vou deixar de fazer a nenhuma personagem vindoura. Muito obrigada.